O objetivo é que a gente chegue ao final da aula num painel, num relatório mais ou menos assim. Então, é um painel, um exemplo de um BI comercial, de uma empresa, de uma loja online, e a gente quer chegar nesse painel a partir do Google Data Studio. Eu quero mostrar para vocês como que a gente chega desde carregar os dados até conseguir fazer publicar isso online, como que a gente vai chegar aqui. Vamos lá. Então, eu já entrei aqui no Data Studio. Se vocês não estiverem logados, vocês vão precisar de uma conta do Google, mas com um e-mail normal já é possível. E aqui nessa tela inicial, a gente tem algumas opções. Então, a gente tem a opção de, principalmente, relatórios, criar relatório, origem de dados ou explorador. São 3 opções principais. Ou começar com um modelo. Então, a gente pode clicar em algum desses modelos e começar um relatório a partir de modelo da galeria de modelos do Data Studio. Tem alguns aqui, principalmente de marketing que utiliza dados do Google. Então, vamos começar pelo relatório. Geralmente, a gente começa por aqui, vai criar um novo relatório, e ele vai dar uma opção de conectar os bancos de dados. Então, a gente tem bastante... As principais opções são do próprio Google, de ferramentas do Google, né? Google Analytics, Google Ads, YouTube, Search Console, etc. No nosso caso, a gente vai usar o BigQuery, que é o DW na nuvem do Google. Então, a gente está aqui no BigQuery. Se vocês não nunca tiverem usado, vai precisar configurar um projeto aqui, utilizando as credenciais do BigQuery, ou autorizar lá no BigQuery. Aqui já está autorizado, no caso, conectado com a nossa conta, e ele te dá alguns projetos que são como que o BigQuery separa aí os bancos de dados e os projetos lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no tutorial DBT, que é um projeto demo que a gente utiliza na Disso Academy, e com isso a gente tem acesso aos datasets, ou conjuntos de dados em português. Então, cada um desses datasets é como se fosse um banco de dados. Então, a gente vai partir, por exemplo, do DW Northwind. O que acontece aqui? Ele vai listar todas as tabelas que a gente tem naquele DW, naquele banco de dados que a gente tem acesso pelo conector aqui do BigQuery. Como que a gente acessa elas? Uma por vez, tá? Não dá para selecionar mais de uma, então a gente vai vir aqui e vai adicionar. Ele vai criar automaticamente carregar aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele adicionou a tabela de dimensão de clientes no nosso painel, nosso relatório, com os nomes lá do banco, etc. E ele já cria uma métrica aqui simples de contagem de registros, que aqui é único, porque a gente está falando de uma tabela de dimensão. Então, cada cliente é uma linha. Então, cada ID de cliente é um registro. Mas a gente começa, normalmente, adicionando tudo que a gente precisa. A gente não vai começar a fazer aqui. Vamos voltar aqui em cima e adicionar mais dados. Então, a gente tem Gene Customers. Aí eu vou adicionar aqui, BigQuery, Northwind DW, eu vou adicionar Employees, e a gente vai ter que fazer isso para todos os nossas tabelas. Rapidinho, shippers. Suppliers. E, por fim, a tabela de fatos que a gente tem de pedidos. Legal. Criamos aqui as nossas tabelas. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é editá-las, porque o modelo de dados que nós temos, ao trazer de um DW, é um modelo de dados mais bruto, né? Não é um modelo de dados que o nosso analista vai ver, que a gente quer que ele veja essas tabelas. Então, a gente vai entrar aqui no editar e a gente abre a área de modelagem de dados do Data Studio. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o nome da tabela, vamos chamar de pedidos. E aqui nas colunas, a gente quer também alterar algumas coisas que o Data Studio vai utilizar
para depois apresentar isso de uma forma correta ou permitir que a gente faça os totais corretos dentro do nosso BI. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui em Customer FK e vamos chamar de cliente. Discount, a gente vai chamar de desconto, que é funcionário. Por aí vai, né? Frete. Então, a gente sempre tem que tomar um cuidado. Isso não vale só para o Jet Studio, mas para qualquer BI, qualquer ferramenta de BI que a gente for usar, de alterar o modelo de dados para um formato com colunas humanizadas, que a gente chama. Produto, quantidade, data prevista, aqui é endereço, entrega. Não vou fazer de todas as tabelas, vou fazer só dessa tabela para a gente, que é a tabela principal que a gente vai usar. Nome, entrega, CEP, entrega, região, data de envio, transportadora, preço. Show. Então a gente fez aqui, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai também fazer algumas outras mudanças. Então a gente tem, por exemplo, frete, a gente sabe que é um valor monetário. Então a gente quer que isso vire uma moeda aqui, ó, real brasileiro. Por quê? Porque lá no painel a gente quer que mostre real, valor de contabilidade. Quantidade é número, legal. Interesse, está tudo certo. A gente vê que ele já automaticamente pegou o país e transformou numa variável de geográfica aqui para eles, que isso é importante para a gente incluir mapas e outras coisas geográficas dentro do BI. Data e hora nas datas também está correto, pelo formato. E aqui no preço também a gente quer colocar a moeda. Moeda no frete, moeda no preço e moeda no desconto. O que mais que a gente vai fazer? A gente geralmente, quando vem no BI, a gente pode estar querendo incluir novas métricas ou novas dimensões. Então, algumas dessas dimensões a gente pode criar direto no nosso ETL, lá no Data Warehouse, mas algumas a gente quer criar no nosso BI. Principalmente métricas. Porque métricas calculadas, que, por exemplo, uma média, a gente sabe que não pode ser feita no nosso ETL, tem que ser feita na consulta. Porque a média de uma média não é a mesma coisa. Quando a gente agrupa, a média de uma média não é a mesma coisa do que fazer a média agrupada. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai criar uma nova métrica? A gente vai adicionar um campo. E aqui a gente vai fazer uma fórmula. Então, por exemplo, receita bruta é preço vezes quantidade. Então, a gente vai salvar isso. E quando a gente volta aqui, adicionou uma nova dimensão, no caso, uma métrica. Uma dimensão porque é feita a nível de linha. Sempre que é nível de linha, aqui é um campo calculado, não é uma métrica. Então, vendo, receita bruta é uma moeda também, a gente organiza aqui, e temos a receita bruta. Agora, vamos imaginar que a gente queira saber o preço médio. Como é que a gente vai fazer o preço médio? Então, a gente vai vir aqui, adicionar um novo campo, e vamos botar preço médio. Aqui já não é só uma multiplicação entre linhas, entre duas colunas na mesma linha. A gente quer fazer uma média. Então, a gente vai fazer average de preço. Então, é uma fórmula. Tem algumas formas, a gente pode olhar lá no site do Data Studio. Tem umas, sei lá, 50, 100 fórmulas que a gente consegue colocar aqui. Um outro campo legal que a gente pode fazer, então, por exemplo, a gente quer saber quanto tempo demorou entre a data do pedido e a data de envio. Então, a gente vai chamar isso, por exemplo, de tempo de despacho. Então, a gente vai vir aqui, fazer aqui, ó, tempo para despacho. Então, aqui a gente tem que fazer, aqui a gente tem que fazer um date diff, porque são duas datas. Retorna a diferença entre x e y, x menos y. Então, a gente quer data de envio, vírgula, data do pedido. Então, o que essa coluna vai fazer? Vai calcular quantos dias demorou entre o envio e o pedido. Salvamos. E aí a gente, aqui, ó, a gente vê agora que o preço médio é uma métrica. Como tinha uma fórmula,
ele vai como métrica e a gente também vai transformar em moeda. E a gente vai dizer concluído. Então, agora a gente tem a nossa tabela de pedidos. A gente teria que fazer isso para todas elas. Chamar de clientes, chamar de etc, 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 etc. Isso não vamos fazer agora, mas é o correto no projeto real. Então, a gente chegou aqui no nosso painel do Data Studio. A gente pode chamar um nome aqui. BI demonstração. Criamos o nosso nome do projeto, etc. A primeira coisa que a gente vê, a gente tem uma tela em branco, onde a gente pode adicionar elementos, tanto gráficos quanto elementos adicionais aqui, como decorativos, né? Logo, a gente pode adicionar texto, linha, etc. E a gente pode alterar o tema. Eu vou escolher esse tema Dark, geralmente que eu gosto de utilizar. Então, a gente vai escolher o tema e a gente vai começar adicionando um gráfico. Qual gráfico? Como é que a gente vai geralmente criar um relatório? A gente vai começar do geral para o específico. A não ser que seja um relatório onde a gente já tenha muito claro o que a gente quer. Né? Então, por exemplo, eu sei que vai ser um relatório das vendas na cidade tal, etc. Isso é uma forma. Quando a gente não sabe, ou quando a gente quer fazer um relatório mais geral, que no nosso caso aqui, a gente vai começar sempre do geral para o específico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar por uma série temporal. Vai vir aqui, colocar o gráfico. Série temporal, do quê? A gente vai escolher a fonte, pedidos. E eu quero fazer o seguinte, eu quero botar a data do pedido e eu quero colocar a nossa receita bruta como métrica. Qual o problema aqui? Data do pedido, há muitas linhas. Aqui a gente tem que agregar. Quer ver? Como está em data e hora, a gente sabe lá que todas as datas e horas é uma linha, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agregar por mês, ano e mês. Show? Então o que a gente tem aqui? Nossa evolução das vendas da Northwind ao longo de todos os meses. Então ele automaticamente soma a receita bruta, que é uma métrica. Na verdade não é uma métrica, ele transformou numa métrica. Então ele criou como se fosse um preço médio aqui, de uma forma implícita. A gente poderia ter definido também lá no nosso modelador de dados soma de receita bruta como uma métrica. E a gente poderia ter utilizado aqui. Mas o nosso da Studio já calculou isso para a gente. Soma de receita bruta por data de pedido. Legal, então a gente colocou nosso primeiro gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, adicionar aqui um título, para deixar mais claro para os nossos usuários o que esse gráfico fala. Então, qual é a evolução da nossa receita ao longo do tempo? Criamos aqui o nosso título. O que mais que a gente vai fazer? A gente pode fazer agora vários outros gráficos, várias outras análises aqui embaixo. Então, a gente vai fazer, por exemplo, vamos adicionar aqui, eu quero adicionar um mapa, olha que legal. Vamos adicionar um mapa, e ele até já automaticamente já coloca o mapa para a gente. Vocês veem como é rápido usando o BigQuery, né? Porque é a conexão direto do Google. Então ele colocou o país e agora a gente quer saber, a gente vai escolher o tamanho de cada um dos círculos pela quantidade vendida. E a gente poderia até botar mais uma outra dimensão, outra métrica, e falar assim, eu quero saber a receita bruta. Pode ser que a receita bruta seja diferente da quantidade. Então, ó, quanto mais escuro, maior a nossa receita bruta. Então a gente adicionou aqui. Aí a gente pode, por exemplo, incluir outro título para detalhar esse outro gráfico, esse outro painel que a gente colocou aqui. Qual nosso desempenho por país? Legal. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Aí é o céu e o limite, né? A gente tem várias possibilidades. O Data Studio permite fazer diferentes gráficos de barras, séries temporais, tabelas, pizza. Não usem pizza, mas dá para fazer. Google Maps, que seriam esses gráficos que a gente usou agora, gráficos de cloropléticos que chamam, que é esse mapa preenchido, linhas combinadas com colunas, gráficos de área, árvore, então, tem diferentes coisas. Aqui a gente vai fazer, por exemplo, um gráfico de barras, onde eu vou adicionar aqui, por exemplo, a venda por produto. Vamos botar aqui, ó.
produto e a quantidade vendida. Então a gente vê aqui, por exemplo, no produto, que a gente não tem aqui o nome do produto. A gente tem só, está aqui o ID, porque lá no nosso DW a gente fez o quê? A gente colocou uma tabela de fatos, por todos os nossos pedidos, e a gente tem várias tabelas de dimensões que detalham esses fatos. A gente tem a tabela de dimensão de pedido, de produto, dimensão de cliente, etc., que detalham o nosso fato. A gente não tem uma tabelona com tudo isso. E como a gente vai ver, o Dasuri prefere que a gente tenha uma tabelona. Ele não gosta tanto de fazer essas relações. Mas a gente vai mostrar como daria para fazer isso aqui, principalmente para esse gráfico. Qual a quantidade vendida por produto? Então, esse aqui é um formato bem padrão da gente fazer um BI, né? A gente vai começar pela evolução temporal e detalhando por algumas categorias, por algumas dimensões que nos fazem sentido, que são importantes para o nosso negócio. No caso da Norfind, a gente falou, ó, é importante saber qual produto que vendeu mais e qual o nosso desempenho por país. Mas o que mais que a gente pode fazer aqui? Geralmente, nesses BIs, é legal ter alguns totais. Então, a gente vai, por exemplo, adicionar totais, visão geral aqui. Então, adicionei um aqui. Vocês veem que vem com o valor inteiro, né? R$ 1.300.000. Eu não quero esse valor inteiro, a gente pode fazer um outro total aqui, outro estilo de gráfico aqui na direita, que é um resumido. E a gente vai adicionar mais alguns aqui, ó. Você não precisa se preocupar em estilizar, que depois a gente vai fazer isso automático. Vou botar 5 aqui. Opa, um bug. Então a gente vai botar receita bruta. Aqui a gente vai colocar o preço médio. A gente tem que tomar cuidado, porque preço médio tem que ser média, né? Mas ele já automaticamente fez isso para nós. A quantidade vendida. A gente quer saber quantos pedidos foram feitos. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, essa tabela é uma tabela de pedidos, ela tem pedido item, né? Ela tem pedido e cada item dele. Então, se a gente fizer contagem aqui, a gente vai estar superdimensionando os pedidos. Então, a gente tem contagens diferentes para ter todos os pedidos. Aqui, por exemplo, a gente já vê que tá errado isso. Pedidos deveria ser inteiro. Não faz sentido ter meio pedido, mas isso aí a gente não vai se preocupar agora. Preço médio, quantidade, o que mais que a gente pode botar? Total de desconto. A gente deu sempre. Nossa, ele não gosta de dar desconto mesmo. R$ 121. Então, a gente vai fazer isso aqui. Para a gente organizar elas, a gente pode fazer assim, super fácil. Então, vem aqui, organizar verticalmente, que funciona. Vou organizar aqui. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente já tem um BI, está ficando próximo do que a gente tinha mostrado no início. A gente pode adicionar um logo, adicionar um título do BI. Então, eu vou vir aqui. Vamos adicionar um título. Relatório comercial. Vou botar aqui maior. A gente pode adicionar um logo. Então, vamos adicionar aqui, por exemplo. Adicionar aqui uma imagem. Fazer upload do computador. Eu acho que tem um aqui. Temos o nosso loginho. Então, a gente tem o nosso título. O que mais que a gente tem que fazer? Quando a gente publicar isso, por exemplo, se a gente precisar em visualização, a gente tem como que o nosso usuário estaria vendo o nosso BI. A gente vê que, assim, embora tenha ficado legal, assim, né, daria para melhorar mais a parte visual, mas já está aceitável, a gente não consegue filtrar nada aqui, né? A gente não consegue, por exemplo, mudar a data ou fazer um filtro diferente, alguma coisa assim. Então, a gente tem que, de alguma forma, permitir que tenha flexibilidade, porque isso aqui não é um relatório, simplesmente. É uma coisa mais flexível que a gente quer que o usuário possa fazer algumas investigações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um controle aqui dentro do BI e quase todos os nossos BIs ou relatórios vão ter um controle de tempo. Esse é o primeiro controle que a gente inclui no BI. Então, a gente vai encontrar um controle de período aqui, ó. Esse controle de período, ele está automático,
Só que qual que é o nosso problema? Como nossos dados são lá de 96, uma base da Northwind, uma base de demo relativamente antiga, os controles automáticos aqui não vão fazer muito sentido. Então a gente vai já fixar aqui, lá em 96, 1º de julho de 96, até 1º de junho de 98. Então a gente fixa o nosso período, a gente é fácil de fazer, e a hora que a gente for visualizar, a gente já consegue automaticamente alterar até abril. Ó, ele automaticamente já filtra e a gente consegue alterar. Então, eu quero saber só julho de 96, como é que a gente foi. Então, julho, 96... 1º a 31 de julho. Nesse mês, a Northwind vendeu 30 mil reais, preço médio foi 20 reais, etc, etc, etc. Num BI que esteja sendo atualizado em tempo real, um projeto que esteja sendo atualizado de uma forma mais frequente, aqui a gente pode utilizar esses filtros relativos, são bem legais. Últimos 7 dias, últimos 14 dias, tem diferentes filtros relativos que o Data Studio já nos fornece. Mas aqui, por enquanto, vamos deixar assim. O que mais que a gente vai fazer? Bom, nós temos nosso painel e uma coisa que eu comentei é que a gente não queria ver por produto o nosso ID do produto aqui. A gente gostaria de saber o nome. Como que a gente faz isso? Uma forma é a gente combinar dados. A gente vai clicar aqui em combinar dados e o Data Studio vai abrir o combinador de dados dele. O que é isso? Isso é uma ferramenta onde a gente consegue pegar diferentes tabelas que foram adicionadas ao Data Studio e a gente pode usar chaves para combinar os dados. Então, a gente tem aqui a tabela de pedidos, que é o left join, quando a gente pensa em SQL, então é a esquerda do conjunto, então tudo que está à esquerda vai entrar, e mais o que ele conseguir achar na direita. Basicamente assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer os nossos produtos. Né? A gente tem a chave, produto, e a gente tem que saber, aqui na nossa tabela de produtos, qual que é a chave que a gente vai juntar as duas coisas. O que acontece? A gente não arrumou aqui os nomes, mas se a gente investigasse melhor, a gente ia descobrir que aqui a gente tinha originalmente Product FK, né, de Foreign Key, chave estrangeira do produto, e aqui a gente tem Product SK, que é de chave surrogada, ou Surrogate Key. Então, essa chave relacionada com essa chave. Então, a gente vai botar ela aqui. O que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar todas as colunas que a gente vai querer nessa fonte, nesses dados combinados. Deixa eu botar aqui. A gente quer o preço médio, a gente quer receita bruta, a quantidade já está aqui, a gente quer o desconto, a gente quer saber se a gente dá mais desconto para um produto ou para o outro, a gente quer saber o frete. Pode botar qualquer dimensão que estão nessas duas tabelas. Então, aqui por produto, a gente quer saber o product name, que no caso é o que a gente quer buscar. A gente pode procurar o nosso reorder level, nível de restock, para saber se a gente está acima ou abaixo do nível de pedido do produto, quantidade por produto, etc, etc, etc. ID da categoria. No caso aqui, poderia ter mais uma tabela de categoria que detalhasse essa categoria. Só que, o que acontece? Geralmente, num BI mais robusto, a gente conseguiria juntar mais tabelas. Então, aqui na tabela de pedidos, a gente gostaria de ter não só produtos, mas também pedidos com clientes, pedidos com fornecedores, pedidos com transportadoras, e daí a gente conseguiria fazer uma análise cruzada entre diferentes tabelas. Só que no Data Studio isso não é possível. Por quê? Porque se a gente adicionar outra tabela, a gente vai ver, por exemplo, Customers, que ele fala, ó, as chaves mostram relacionamento, elas têm que ser a mesma chave em todas as tabelas. A gente não pode incluir, por exemplo, aqui, Customer ID. A gente não pode adicionar o Customer SK aqui. Quer dizer, pode, mas não vai funcionar como a gente quer. E também tem um limite de 4 joins aqui, que vai juntar. Então, não é nosso interesse. Então, a gente vai deixar só essas duas, tá? E vamos salvar. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Aqui na origem de dados, não é mais a origem de dados que a gente tinha antes. A gente tem nossas tabelas, que são esses símbolos aqui do BigQuery, e temos as de dados combinados. Então, a gente vai escolher dados combinados,
E a gente vai colocar o nome do produto e a quantidade vendida, e isso aqui não precisa. Então, aqui a gente transformou aqueles IDs, né, 61, que era lá, no nome. O problema é que o nome está ficando grande aqui, então a gente talvez dê para estilizar um pouco e a gente... A legenda... Tem como girar ela? Como ele é grande, os nomes, ele fica cortado aqui. Mas agora não é tão interessante a gente ver isso. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos colocar aqui as coisas. O que é uma outra coisa interessante que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma interação quando o usuário clicasse nessas colunas, nessas barras, ou clicasse num range aqui, ou numa bola do mapa, a gente filtrasse as coisas também. Isso é chamado de cross-filtering, uma capacidade de análise que alguns BIs possuem. O Data Studio permite isso para algumas fontes de dados, não todas. Então a gente vai botar aqui, ó, aplicar filtro. Voltando para a visualização, a gente vai clicar numa barra e era para filtrar as outras coisas. Ó, está funcionando. A gente pode clicar aqui. A gente pode escolher um range maior. Vocês veem que ele está filtrando tudo pelo gráfico específico. Então, a gente já tem muito próximo de um BI, de um relatório que a gente poderia mostrar para um cliente. Como que a gente faz mais coisa, mais relatório? Pode criar páginas que permitem que a gente coloque novas coisas. A gente pode mudar o nome das páginas, então a gente pode vir, ó, renomear relatório comercial. Podemos duplicá-la. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode duplicar essa página, a gente vai fazer o seguinte, relatório detalhado. Onde a gente quer agora filtrar, além de data, filtrar por país. Eu quero saber quanto cada país desempenhou nas vendas na Northwind. Então, a gente vai vir aqui, colocar mais um controle. Lista suspensa, um drop-down. Onde eu vou botar aqui, país de entrega. Então, quando a gente clicar aqui, a gente consegue filtrar, por exemplo, somente Estados Unidos. Por exemplo, a gente vai saber quanto que a gente vendeu no Brasil. Vou fazer uma análise. Eu quero saber quanto que eu vendi no Brasil no mês de fevereiro. A gente vendeu 30 mil reais no Brasil. Aí fala aqui temos o mapa, a gente poderia colocar, em vez de quebrar por produto ou por região, quebrar por cidade, fazer mais um painel. Então a gente consegue ir evoluindo ele de diferentes formas, né? Então, como vocês podem ver, o Datos é um BI extremamente simples em termos de usabilidade. Ele permite que a gente crie um visual bonito, uma coisa bem legal, assim, visualmente. Então, dá para fazer muita coisa aqui, dá para a gente incluir foto, dá para incluir figuras, formas. A gente consegue fazer isso de uma forma bem simples para conseguir um BI inicial. Talvez ele ainda não consiga chegar no nível de uns BIs mais robustos, como Power BI, Tableau, Click, Looker, etc. Principalmente nessa questão de como que ele visualiza dados combinados, diferentes fontes de dados, que no Data Studio ele ainda é um pouco limitado. Outra coisa, ele não tem muitos conectores, então, embora a gente olhe aqui que tenha 280 partners, 18 dele, ainda são muitos conectores de anúncios, de marketing e principalmente APIs. Muitos são pagos, conectores de terceiros, então nem todos os conectores são disponíveis facilmente. Tem muita coisa repetida também, ó, LinkedIn Ads, são diferentes fornecedores do mesmo conector. E ele não desempenha muito bem assim nesses conectores quando a gente começa a trabalhar com muitos dados. Quando a gente trabalha com BigQuery, ele usa o que ele chama de BI Engine, que é uma funcionalidade do próprio Google que acelera a consulta bastante. Então, com o BI Engine, a gente pode consultar muitos dados mesmo no Data Studio. Mas isso não é o caso de outras fontes de dados, como Postgres, etc., que vai ficar um pouco limitado. Então, isso seria o básico de como criar um relatório no Data Studio. Tem outras coisas importantes, como fazer filtros detalhados, períodos de comparação, etc.,
que isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai explorando. E a última coisa que eu queria mostrar é que, voltando lá na nossa página inicial, quando a gente quer fazer o que a gente chama de Self-Service BI. Então, o que a gente criou? Aqui a gente fez um BI onde o usuário ele vai simplesmente visualizar um relatório. Não vai ter como ele criar suas próprias análises. Como que a gente faz no Studio para criar um Self-Service BI? Aqui no Explorador, ele tem um beta disso. Então, a gente consegue no Explorador, a gente teria que mudar um pouco a forma de visualizar os dados, a gente teria que compartilhar aquela visualização com outras pessoas da equipe, mas depois que a gente faz isso, a gente consegue clicar aqui numa tabela e a gente consegue fazer um explorador mais dinâmico do que simplesmente o relatório. Então, eu posso botar a região, a gente pode botar as métricas, e aqui a gente pode botar filtro. Eu quero saber, por exemplo, vamos fazer uma análisezinha típica de um analista de negócio. Não, cara, eu quero saber qual região, filtro, melhor, no Brasil. Eu quero saber pelo produto 59. Então, a gente está analisando aqui, eu sou o analista de negócio lá do produto 59, eu quero saber, olha, onde que eu mais vendi no Brasil? São Paulo e Rio. Eu consigo explorar algo e não depender somente do que o BI já foi feito, do que um analista de BI tenha feito para mim. Então, isso pode visualizar de diferentes formas, etc. E isso também é bem importante se você estiver trabalhando num projeto onde envolva também uma exploração de dados e não simplesmente visualizar um relatório já pronto.